boa noite, igreja, graça e paz de Jesus. É que nem o Ayrton falou, né, com muito temor e tremor. Hoje eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, porque sem Ele eu não estaria aqui, né, e agradecer ao pastor, né, por confiar em mim. Eu creio assim que ao mesmo tempo que é um privilégio a gente trazer, né, a palavra de Deus, mas é ao mesmo tempo assim desafiador, né? A gente sabe que para você ministrar a palavra de Deus, né, a gente precisa realmente estar, né, buscando a presença dele. E hoje eu gostaria, né, de compartilhar com os irmãos, aprofundar um versículo que tem caminhado comigo ao longo desses anos, e eu creio, né, queria compartilhar com vocês, que vocês também possam, de repente, através da minha vida, assim, pegar um testemunho também, né, desse versículo que é muito poderoso. Eu creio que todo mundo conhece. Convido a igreja, então, a abrir a palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 8, e vamos ler somente o versículo 28. Amém? Quem achou, diga amém. Vamos juntos ler esse versículo? Amém? Qualquer versão, né? Eu vou estar lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Amém? Vocês podem ler a versão que vocês têm aí. Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Eu creio que todo mundo, né, todos conhecem esse versículo ou já ouviu, né, alguém falando. E esse versículo, ele é muito, ao mesmo tempo, né, que ele é poderoso, ele é confortante também, conforta as nossas vidas. E esse versículo, ele traz luz, né, em meio às lutas e provações que muitas vezes nós passamos. E esse versículo fala da promessa de Deus, né? Romanos 8, 28 começa com essas palavras, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, né? Então, esse versículo já começa. Esse versículo, né, Paulo que escreve. E fala, além, aqui ele encontra uma promessa, aqui a gente encontra uma promessa sólida, né? Inabelável de um Deus que está no controle de nossas vidas, né? Ele está no controle de tudo. E aqui não fala assim que sabemos que todas as coisas cooperam para algumas coisas, não, né? Sabemos que todas as coisas, né, cooperam para o bem. Então, todas as coisas estão, né? Deus está no controle de tudo e de todos. E todas as coisas, é importante que, né, que notar, esse versículo fala muito, né, das coisas que nós vamos fazer, né, todas as coisas que nós vamos fazer ou todas as coisas que nós estamos passando. Ele é o Senhor de tudo, né, nós precisamos sempre lembrar disso. Então, a gente está lembrando aqui, né, sabemos que todas as coisas cooperam. Então, aqui agora a gente vai ver sobre o que é isso, né? A promessa de Romanos é dirigida àqueles que amam a Deus, né? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu lembro quando eu conheci esse versículo, eu estava num momento assim que eu passei por muitas provações, né? Mas aí eu vou pular um pouquinho essa parte, depois no final, vou dar o meu testemunho, como eu conheci esse versículo. Eu vou compartilhar com vocês. Amém? E a promessa, né, de Romanos é dirigida, então, àqueles que amam a Deus. Isso não é não
refere apenas a uma emoção, né? Não somente a emoção, eu amo a Deus, só uma emoção. Não. Aqui ele está falando de um relacionamento profundo com Deus e íntimo com Deus. Aquele que ama a Deus tem uma relação de confiança e dependência nele, chamado de acordo com o seu propósito, né? Então, aqui, já Deus nos chama de acordo com o seu propósito. Ele tem um plano para cada um de nós, um propósito divino que supera o nosso próprio desejo e ambições. E ao caminhar em seu propósito, encontramos plenitude e significado. Eu conheci esse versículo quando eu estava passando por um momento muito, muito dolorido em minha vida, né? Foi o momento em que o Rafael, né, Deus levou o Rafael. E eu não me lembro quem que falou para mim esse versículo, mas assim, foi um versículo que ao mesmo tempo assim ele confortou meu coração, né? Porque falou assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, naquele momento, eu não sabia o que estava acontecendo, eu só sabia que eu já não estava mais com o Rafael. E assim eu comecei a minha caminhada, né? Tentando entender, né? Todas as coisas cooperam para o bem, mas o que poderia, né, cooperar para o meu bem? Deus levar o Rafael, né? E isso ele estava ia completar 10 anos. E hoje eu vejo, né, a resposta de Deus, esse cooperam para o bem, né? Então eu vejo que através da vida, né, do Rafael, porque ele era um menininho muito assim, mesmo pequenininho, ele era muito temente a Deus, né? A dona Lígia via, né? Eu lembro da dona Lígia falava que bonitinho, né? Ele ia correndo para a igreja, né? Que a gente morava do lado da igreja. Então, ele era muito temente a Deus. Então, o que aconteceu, né, com a partida do Rafael foi que esse meio tempo em que a gente passou por essas lutas e provações, o meu marido não era cristão, né? Ele não gostava, né, de crente. Ele falava, eu não vou na igreja, né? Ele era daqueles que falavam, eu não vou na igreja. Não gostava de crente, respeitava, mas não gostava. E, através da vida do Rafa, né, ele conheceu a Jesus. Então, das coisas que aconteceu para o meu bem foi isso, né, através da vida do Rafael. O Dalmo, né, aceitou a Jesus, né, como Senhor e Salvador da vida dele. E também a outra pessoa foi a minha irmã, a Karina, né, acho que todos conhecem a Karina. Quem olhar para trás e ver a Karina como ela era daquelas meninas que também não buscava Deus de jeito nenhum. Gostava de sair, né, com o pessoal da faculdade, também bebia, né? Então curtia a vida de um jovem tipo do mundo. E eu me lembro que o Rafaelzinho ele falava, tia, não vai, né? Ele sempre falava, né? Tia, não vai, porque só tem gente que não é bom. Então ele sempre estava instruindo a vida dele, ou da minha irmã, né? E a minha irmã ficava brava com ele. Só que depois que o Rafael partiu, ela começou a entender, né? Começou a lembrar tudo aquilo que o Rafa falava para ela. E hoje a gente vê como ela é um exemplo para a minha vida, né? Eu vejo que ela lê a palavra de Deus até mais que eu. E isso é o cooperar para o bem, né? Então a gente vê o agir de Deus, né? Então eu começo a enxergar através, né, desse versículo as coisas que Deus começou a cooperar para o meu bem. E logo depois, em seguida, também, o Rafael também compartilhava muito sobre Deus com meu pai, com a minha mãe, que também não eram cristãos, né? Eles
vieram, né, japonês, você sabe como que é japonês. Japonês é ou é budista ou é Seichonoye, e assim, né, por diante. Então, meu pai era budista e a minha mãe Seichonoye. E Rafaelzinho nunca deixou de falar da palavra de Deus, chamava a atenção deles, né? E aí, eu me lembro que o Rafael ele chegou, falava para o meu pai, e eu só fiquei sabendo, depois que ele faleceu, meu pai pegou um pozinho da terra e falou assim, que olha, o Rafa falava que nós viemos do pó e nós retornaremos para o pó. Então, a gente via que ele estava plantando a sementinha ali no coração dele. E meu pai, faz 3 anos também que ele faleceu, né? Mas ele também, né, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Isso, assim, para mim foi uma bênção, um milagre de Deus, né? Porque meu pai nunca, né, falava de Deus, tanto é que eu cresci, né, nesse lar que não é cristão. Mas eu vejo que Deus, em todo momento, Ele tem esse cuidado, né, com as nossas vidas, porque Deus ele tem um propósito para cada um de nós, né? Muitas vezes a gente fala, não, Deus chamou somente o pastor, Ele não me chamou. Mas Ele chamou cada um de nós, né? Cada um de nós tem um propósito que Ele quer usar aqui na Terra. E voltando das coisas que o Rafael fez, né? A minha mãe também aceitou, né, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e ela ficava brava com ele na época, né, porque ele falava assim, né, que ela tinha um altarzinho, ele falava ba, que é bachan, né, em japonês, falava ba, isso aqui não é de Deus, aí ela ficava brava, né, e hoje ela assiste todas as novelas da Record, né, ela busca compreender a palavra de Deus. Isso é um milagre, né? Nós vemos um milagre de Deus acontecendo. E eu creio que tantas outras pessoas, né, também, através, né, de um momento difícil, de uma perda tão grande, né? Porque quem é mãe sabe, né, o quanto é doloroso. Porque eu falava para Deus assim, Deus, se ele morrer, eu morro junto. Na verdade, uma parte acho que morreu mesmo, né? Mas assim, eu falava para Deus, né? Deus, se ele morrer, eu também morro junto. Mas, né, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E voltando assim para saber como que eu conheci, né, a Holiness, vou compartilhar um pouquinho da minha vida. É meio assim, é rapidinho, né? Porque se eu for contar a história, nós vamos ficar até amanhã aqui, né? Porque é bem longa a minha história. Mas eu vou compartilhar um pouquinho só, né? E assim como eu falei para vocês, eu nasci num lar que não era cristão, né? Meus pais não falavam de Deus, somente do Hotoki-sama, né? E assim eu fui crescendo. Só que eu me lembrei que a babá do meu irmão, ela é católica, e ela me levava, né, nas novenas lá, que eu morava no sítio, né, eu lembro que com lamparina, né, a gente orando o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, até hoje eu sei de cor por causa daquela época que eu ia. Então eu vejo Deus, já naquele momento lá, já estava falando comigo. Já na adolescência, eu ia na igreja. Aí eu mudei para a cidade, né? Já não estava mais no sítio, mudei para a cidade. E aí eu ia de vez em quando na igreja católica. Fui batizada na igreja católica. Mas era assim, mais ou menos, não era nada assim muito profundo. E aos 19 anos fui para o Japão. Todos conhecem, né? Alguém conhece, né? Sabe como que é, né? O Ayrton. Sabe como a Raquel também, né, já foi lá. A gente vê assim que eles não são, né, cristãos. Então lá eu não tive nenhum contato, né, com a palavra de Deus, não orava. Então eu eu me afastei totalmente de Deus. Eu não tinha esse contato com Ele. E aí foi passando os anos.
Lá eu conheci meu marido também, glória a Deus, né? Eu vejo que tudo tem um plano, né? Deus tem um plano. E aí eu vim para cá, para Três Lagoas, e já vim grávida, né, do Rafael. E aí eu conheci a Hollins na época que a Hollins era na casa da dona Osita, uma irmã, né, que a gente ia congregar na casa delas. Então, alguns irmãos de Campo Grande vieram à minha casa, Rafael era bebezinho, e aí eu fui. E aí, a partir daí, eu conheci, né, a Igreja Hollins, na época era o pastor Kay, e eu creio que aquilo veio de encontro, assim, meu coração já, eu comecei a querer buscar, né, eu vi a diferença, né, entre o católico e o evangélico, que tinha aquele acolhimento, aquele afeto que a Hollins tem. E, na época, e aí, logo em seguida, né, passou um tempo, o Dalmo foi para o Japão novamente, eu tive que ir para a casa da minha mãe, fiquei lá, e também perdi o contato novamente com Deus, né? Porque eu ainda estava buscando, né? E aí depois o Dalmo voltou para o Japão, voltamos aqui, e o pastor na época já tinha tenda, era o pastor Carlos Lee, que estava, né, como pastor, na época ele estava como obreiro, né, cooperador, né, pastor. E com ele que eu fiz o estudo para poder batizar. Eu falei, não, eu quero batizar, sim, né? Aí fiz o estudo, tal, com ele. Porém, eu descobri, né, nesse meio termo, um tumor no meu joelho, e eu tive que ir para Campo Grande para fazer a cirurgia, e lá eu tive todo o apoio do meu sogro, da minha sogra, o cuidado. E como a minha sogra já participava da Hollins, então os irmãos da Hollins iam lá, né, orar comigo, e aí eu senti esse amor, esse acolhimento, né, a diferença, né? As irmãs levavam CD, aí eu lembro que eu sempre gostei de música, né? Aí eu ganhei um CD da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono. Nossa, aquilo, eu escutava todos os dias aquele louvor, né? E aquilo, né, a palavra de Deus entrando no meu coração. E aí, quando aí eu falei, não, eu quero batizar. Só que o pastor Carlos, né, nesse tempo que eu já fui para Campo Grande, ele teve que mudar de igreja, né? Ele foi embora e veio o Castilho, o pastor, na época era obreiro também, né? O cooperador Castilho. E ele, juntamente com o pastor Kay, que fizeram o meu batismo, né? Eu lembro que o Rafaelzinho estava lá comigo, todo feliz. E, nesse meio tempo, também, né, que eu compartilhei com vocês, né, Deus levou o Rafael. Né, eu me batizei em 2003, e em 2004 o Rafaelzinho ficou doente. Né, então, foi a luta, né, desde 2004, e ele faleceu em 2006. Então, foram 2 anos, e esses 2 anos Deus cuidou da minha vida, que eu fui para São Paulo, tive que... Eu e o Dalmos, a gente não tinha nada na nossa conta, era 0. A gente não tinha nada. E porque a gente fazia pastel, então a gente vivia daquilo que entrava, né? O dinheiro que entrava, a gente não tinha mais nada, e a gente teve que parar. Porém, a médica lá falou, não, ele pode fazer uma radioterapia que vai poder dar uma esperança para a gente, né? Porque eu saí de um médico lá, que ele chegou e falou, olha, vai para casa que seu filho tem somente 6 meses de vida. Faz tudo o que ele quer e pronto. E eu não aceitei, naquela época, eu já tinha, né, eu aceitei a Jesus, eu sabia que Jesus poderia curá-lo. Né, e eu buscando a oração, a pastora Noemi, sempre orando comigo todos os dias, né, por telefone. O Carlos e a Miriam Lee também sempre visitavam a gente em São Paulo. E Deus providenciou, né, tanto o dinheiro, como o lugar para morar e a pessoa para levar todos os dias para poder fazer radioterapia. É um milagre de Deus, né? A gente vê assim que como pode uma pessoa que não tem nenhum dinheiro na conta e a gente conseguir pagar uma radioterapia particular no hospital lá de São Paulo,
ter uma pessoa, minha amiga de infância, que se levantou, eu creio que Deus tocou o coração dela, para levar todos os dias o Rafael para fazer os exames. A minha prima, a Michele, também, que cedeu a casa dela para a gente ficar. Então, a gente vê isso, é um milagre de Deus em nossas vidas, né? E então eu comecei, né, a entregar, né, para o Senhor. Porém, e no final, acho que no começo de 2006, já o pastor Rui, que veio, né, assumir a igreja, e só que o Rafaelzinho já estava ruinzinho, voltou novamente, né, porque ele viveu 2 anos assim, 1 ano e meio bem, né, porque depois da radioterapia ele viveu super bem. E em 2006, no finalzinho, no início, né, o pastor Rui já falou, não, Akemi, vamos para Maringá, pessoal de Maringá, conheci o pessoal lá de Maringá, né, fui acolhida lá por eles também, fui em médicos lá, e o Rafa observando todas essas coisas que estavam acontecendo, eu indo para procurando médico, fazendo isso, aquilo, né, e ele via eu também chorando em alguns momentos. E ele, muito temente a Deus, falava assim, mãe, não, isso ele falou para mim uns dias antes de ele entrar em coma, né, antes de ele falecer, ele falou, mãe, eu ouvi Deus falando comigo, uma voz grossa, uma voz forte, e ele falou assim, que não era para você procurar mais médicos, porque quem que ia fazer a cura era Deus, não eram os médicos. Aí eu falei, tudo bem, filho, né? Aí, tudo bem, né? Eu só concordei com ele. Mas, Rafael, ele entrou em coma e foi, né, internado no hospital. E aí, não teve jeito, né? Deus levou, mas a gente vê, assim, que eu fiquei segurando esse tempo todo, né, em oração. E Deus também esteve preparando a minha vida durante esses 2 anos, porque eu acho que se ele levasse, naquele momento, né, que o médico falou, esse seu filho tem 6 meses de vida e acabou, eu não sei como que eu estaria. Eu acho que eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui, né, trazendo esse testemunho para vocês. E aí ele vê que, assim, eu estava orando e segurando o Rafael, né, em oração. E quando o médico falou assim, não, se que você quiser, a gente pode fazer uma cirurgia, mas ele vai ficar vegetando em cima da cama, com um aparelhinho aqui para poder respirar. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Falei assim. Só que voltei para casa e comecei a chorar, que aí depois eu falei, não, eu não quero meu filho desse jeito, eu não quero que ele fique vegetando, porque eu estava sendo, ao mesmo tempo, assim, um pouco egoísta. E o momento que eu orei, logo em seguida, né, entregando o Rafael para Deus, eu recebi a ligação falando que o Rafael havia falecido. Né, então, Deus ouve as nossas orações. Ele estava ouvindo a minha oração. Só que o plano de Deus para a vida do Rafael não era ficar, era vir fazer o que ele fez, né? Ele cumpriu o chamado dele, né? O chamado da vida do Rafa era esse. E ele foi para o Senhor. E isso foi em 2006. E aí eu comecei a buscar a Deus, né? O pastor Rui me incentivando bastante, né? E eu lembro que eu trazia bastante a palavra, né? Então, eu sempre estava pregando. Só que, o que aconteceu? Eu vejo que eu tenho até vergonha de falar, mas o meu lado humano, carne, começou a ser soberba, como se diz, pastor? Achar que eu era capaz de fazer as coisas. Nossa, todas as coisas cooperam para o bem, e que eu fui chamada, né, segundo o seu propósito. Então, eu estava focada nesse versículo, mas na segunda parte, daqueles que são chamados, né? Então, eu estava assim, focada
Nossa, eu fui chamada por Deus, eu fui escolhida por Deus. Então, o meu ego começou a subir. E eu falei, e aí, né? E foi. E eu comecei a ir pregando, fazendo visitas, e tá. Mas chegou um momento que eu vejo que Deus tem um amor tão grande pela minha vida, que aconteceu um problema da minha saúde, que de repente, do nada, fiquei com uma dor crônica, né? Uma dor muito forte, que era insuportável, mas eu permaneci firme na igreja, né? Eu falei, não posso desistir. Mas o que eu vi através dessa dor, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem. O que eu vi nessa dor? Que eu estava buscando a Deus, mas não por amá-lo, mas porque Ele me chamou, então eu tenho que fazer, eu tenho que me aparecer, sabe? E aquilo assim, Deus falou muito forte no meu coração. Falou, Kemi, você estava fazendo as coisas para mim. É igual aquele versículo que fala, Senhor, Senhor, mas eu fiz tantos milagres, né? Tantas curas, fiz a obra para o Senhor, mas eu não estava fazendo por amor a Deus, estava fazendo pela minha carne. Então, eu lembro que acho que foi numa pregação do pastor Sérgio, e aí ele falou sobre esse versículo. Hoje ele é o presidente, né, da nossa igreja lá. E ele falou que muitas pessoas, eles focam muito na segunda parte, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, mas esquecem de focar naquela passagem nessa passagem que fala daqueles que amam a Deus, né? Então, eu não estava amando a Deus, porque eu não estava tendo tempo de ter um relacionamento a sós com Ele, porque eu estava fazendo muitas visitas, eu chegava, né, falava, eu anotava no caderninho, né, segunda eu vou na casa de tal, na terça, na quarta, não sei o quê, na quinta, sexta, a semana inteira fazendo visitas, né, e aí tinha as coisas da igreja que eu estava fazendo, eu não faltava nenhuma quarta de oração. Aí eu não me lembro que tinha sexta, tinha alguma coisa, se tivesse eu estaria aqui, no sábado, domingo, qualquer coisa, eu estava, né? Eu não ia até não muito na casa dos meus pais, né? E eu estava, assim, demais. Então, eu creio que Deus, através, né, dessa dor, né, que aconteceu em mim, Deus esteve falando comigo, e eu pedi perdão para Deus, né, por isso eu tenho vergonha, eu tenho vergonha do que eu fiz, mas isso acontece com cada um de nós, né? Nós precisamos estar atentos, porque a nossa carne é assim, né? Nós gostamos de ouvir elogios, nós gostamos de, como se diz, ser exaltados, né? Então, assim, isso estava acontecendo com a minha vida. Então, eu fiquei refletindo e falei, Deus, me perdoa, porque eu estava fazendo isso e não estava agradando o coração dele. Eu não estava buscando a presença dele. Logo em seguida, agora é a última cirurgia. Já está acabando, gente, deixa eu ver que horas são. A última cirurgia, né? E essa última cirurgia foi a mais difícil. Eu creio que foi uma das provações mais fortes, porque, assim, nós sabemos que eu passei por essa dor muito grande do luto, da perda, mas, quando também toca na nossa carne, é muito difícil, né? E eu tive que fazer essa cirurgia, de arrancar todo o meu fêmur, né? Aí até o médico brincou comigo, fala assim, mas como que foi, doutor? Ele, imagina você assim, uma galinha, você desossar a sua galinha. Não sei se alguém já desossou a galinha aqui. Não, né? Eu já. Então, ele falou, foi mais ou menos isso. Eu tirei todo o seu osso e coloquei um osso, né, um titânio aqui para você. Só que,
aconteceu que na recuperação eu tive uma infecção, né? Eu não sei se foi lá no hospital. E aquilo foi assim, eu estava dentro do meu quarto, eu falava assim, o Dalmo e a Karina cuidando de mim, só que eu queria ficar sozinha, né? No escuro, não queria ver ninguém. Então eu vejo que isso veio tipo uma depressão na minha vida. Isso foi 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, quase 2 anos. Não, quase 2 anos não, 1 ano e meio, porque eu estou aqui, voltei. Mas eu pensei, eu orava para Deus, eu falei, Deus, eu não quero ficar assim, eu não quero... eu lutava, a minha carne falava, não, eu quero morrer, eu não quero mais, eu não aguento mais passar por tantas lutas, tantas provações, eu não aguento mais. Mas o meu lado espiritual falava, tantas as bênçãos que Deus fez na minha vida. Eu tenho meu marido que cuida de mim, né? Faz tudo para mim. Estou meio gordinha assim por causa dele, né? Porque ele fica fazendo coisas gostosas, comidas gostosas, levava na cama, café da manhã, almoço, janta. E eu, né? Então, Deus falava, olha aí o marido que você tem, um marido maravilhoso que cuida, faz tudo para você. Uma irmã que cuida também, né? Minha irmã, na verdade, eu falo que ela é minha filha, que eles tinham que dar banho em mim, né? Eu tinha que fazer tudo na cama, né? Você sabe como não é fácil para a gente assim aceitar isso. E aí Deus mostrando isso, né? Falando você, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que ainda Deus vai mostrar mais coisas. E cooperou por quê? Porque cada vez mais, né? Estou tendo uma intimidade profunda com o Senhor. E isso não tem preço, sabe? Assim, a gente cada vez mais conhecer a Deus, aí a gente olhar para trás e falava, nossa, Senhor, eu era desse jeito. E Deus, Ele nos transforma de glória em glória, não é de um dia para o outro. Né? Aqueles que foram batizados há pouco tempo, né? Que fiquem firme, porque Deus, Ele está nos transformando. Comigo foi dessa maneira, né? Eu creio que cada um de nós é diferente. Um passa por problemas financeiros, outros passam por problemas, sei lá. O meu foi na parte de doença e de perda, né? E então cada um de nós é diferente, né? Cada um tem um chamado diferente, né? Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Então nós precisamos estar atentos, porque para que Ele chamou a gente para quê, né? Eu estou até hoje ainda perguntando também, né? Eu pergunto todo dia, Senhor, eis-me aqui. O Senhor sabe que eu tenho limitações, porque vocês estão me vendo aqui falando, mas eu sou muito tímida, eu tenho muita vergonha de falar, não tenho assim, como que fala, não sei falar palavras bonitas igual o pastor, né, pastor? Mas eu falei, Senhor, eis-me aqui, né? Estou aqui para o Senhor me usar. Qual que é o meu chamado? Então eu quis compartilhar com vocês o meu testemunho, para que vocês também possam falar, Senhor, eis-me aqui, né? Eu creio que eu não sou diferente de vocês todos, né? Dona Lígia tem umas provações, Deus tem falado com você, né? Luaninha, pastor Fábio, né? Todos vocês, não vou falar nomes aqui, mas vocês sabem o que vocês estão passando, né? Então Deus trabalha para o nosso bem, e porque nós sabemos que nós teremos a vida eterna. E nós sabemos que Jesus, Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas, né? E é por isso que nós estamos aqui, porque se não fosse por Jesus, também nós não estaríamos aqui. E o que eu vejo, assim, um exemplo que a gente tem maior das lutas e provações, e continuou fiel até o fim, Jesus. Paulo também é meu exemplo, viu, pastor? Não é só do pastor Fábio, é meu exemplo também.
Eu olho a vida de Paulo, eu falo, nossa, eu não chego nem no chinelinho do que ele passou, né, das provações que ele passou, né, na vida dele, eu não chego nem perto, mas ele permaneceu sempre fiel até o fim, porque ele sabia que ele teria vitória, né? Então nós, muitas vezes eu já falei várias vezes de querer desistir, mas assim a gente vê que Deus, ele nunca desiste da gente. Muitas vezes nós desistimos, mas Deus, ele não desiste. Então, se a gente passa muitas vezes de provações, é porque Deus, ele tem um plano divino nessas provações. Amém? E isso nos encoraja, né, a mantermos a fé, porque nós temos essa promessa de Deus. E eu quero ler também um versículo que é muito poderoso. Tem vários versículos, né, na Bíblia que nos encorajam. Eu peguei como exemplo para mim esse Romanos 8:28, mas eu vou ler um versículo que está também em Romanos. Vamos abrir comigo. Romanos 8. Amém? Romanos 8, 27. Romanos 8, 27 diz assim: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esse versículo também é um versículo também de encorajamento, de que saber que o Espírito Santo intercede por nós, né? Muitas vezes nós não sabemos orar. Naquele momento em que nós estamos passando por provações, eu não sabia orar. Eu ficava, como que fala, gemendo, com dor, mas neste momento o Espírito Santo estava lá, intercedendo por mim, né, para Deus, para que, de acordo com a vontade dEle. Então Deus, Ele é maravilhoso, Ele deu um Espírito Santo que habita dentro de nós e que nos consola, que nos fortalece a cada dia. Amém? É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos fechar nossos olhos e agradecer por essa palavra, uma palavra maravilhosa, de encorajamento para as nossas vidas, para que nós possamos permanecer firmes e fiéis até o fim com Jesus. Amém? Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, por esse privilégio, Senhor Deus, de ouvir a Tua palavra, Deus. Nós sabemos que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz para as nossas vidas, e que esse versículo, Senhor Deus, que o Senhor colocou no meu coração, Pai, possa também acompanhar cada um aqui, Senhor Deus, porque eu creio que o Senhor falou conosco, através desse versículo, que fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem, daqueles que te amam. Nós te amamos, Senhor Deus, e nós queremos cada dia mais buscar a Tua presença, cada dia mais ter essa intimidade contigo, Senhor. Nós queremos pedir perdão, porque muitas vezes, Pai, nós agimos conforme a nossa carne, mas nós queremos, ó Deus, agir conforme o Teu Espírito, Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e daqueles que foram chamados segundo o Teu propósito. E eu creio, Senhor Deus, que o Senhor, cada um aqui nessa noite, Deus, nós sabemos que cada um tem um propósito diferente aqui na terra, Senhor Deus. Que cada um possa compreender o Teu chamado, Senhor Deus. Que cada um possa cumprir, Senhor Deus, até o fim, Senhor, o Teu chamado. Por isso, Senhor, fortaleça cada um, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, cada dia mais cresça dentro deles, Senhor Deus. Cresça dentro de mim, Pai. Que nós não sabemos o que pode acontecer daqui uns anos. Nós sabemos que Jesus voltará em breve. Nós sabemos que passaremos por provações,
mas sabemos que nós temos um Deus que está sempre do nosso lado. Muito obrigada, Senhor Deus. No nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Amém, Senhor. Amém. Amém. Convidar o pastor.